Fala, minha gente querida, boa noite a todos, boa noite, deputado Gerson Berger, boa noite, jornalista Pedro do Couto, e lembrando a você, amigo telespectador, que está conosco todos os domingos, às 8 horas da noite, que hoje é o último programa, eu e você, às 20 horas. A partir da próxima quarta-feira, dia 11, nós estaremos com vocês às 10h50 da noite. Então, não esqueçam, quarta-feira, 10h50, e eu tenho certeza que vocês nos acompanharão e, mais uma vez, participarão do nosso programa. Nós hoje vamos trazer alguns assuntos para vocês, mas especialmente vamos falar sobre a nova situação que vive Israel nesse acordo recente de união da autoridade palestina com Hamas. Logo depois falaremos de mais uma vítima do descaso médico ocorrido no nosso Rio de Janeiro. Bom, minha gente, mas no decorrer do programa nós também traremos para vocês 2 eventos realizados pelo nosso deputado Gerson Berger na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Mas neste momento eu quero comentar uma nota publicada na coluna do Anselmo Góes, do jornal o Globo, na semana passada, que dizia que eu ia entrar com uma representação junto ao Ministério Público contra o prefeito Eduardo Paes por ter concedido uma verba de 2,5 milhões de reais para o evento Marcha para Jesus, organizado pelo Conselho de Ministros do Estado do Rio de Janeiro, o Comerge. O que a nota diz a seguir, inclusive com aspas, não segue a minha linha de pensamento, pois tenho, por todas as religiões, profundo respeito e conheço de perto o trabalho social e de recuperação de viciados em drogas, por exemplo, que é realizado por vários segmentos religiosos, especialmente os evangélicos. No entanto, financiar caminhadas ou qualquer tipo de evento religioso com dinheiro público sempre será objeto do meu questionamento e uma posição contrária, seja qual for o credo. Despesas realizadas pela municipalidade com eventos de natureza religiosa vulnera o princípio do Estado laico adotado no Brasil e na maioria das democracias ocidentais, que protege os diversos credos do risco abusivo do Estado na interferência em suas questões internas, como valores e doutrinas professadas. No Estado democrático de direito, essa laicidade reveste-se da garantia de uma posição de neutralidade da figura do Estado, com vistas a assegurar o convívio pacífico entre as diversas confissões religiosas, ateístas, agnósticas, céticas e etc. A liberdade de culto religioso e a separação entre Estado e igrejas favorece, através de leis, o combate ao preconceito e à discriminação religiosa. Não queremos e abominamos outras inquisições, como aconteceu no passado na Espanha e em Portugal, quando, diante do supremo poder da Igreja Católica, as pessoas eram obrigadas a se converterem ao catolicismo e, se não o fizessem, eram queimadas vivas em fogueiras. A peça Branca Dias, do saudoso Dias Gomes, bem relatou a barbárie cometida naquela época, que teve como maiores vítimas os judeus. Hoje, com o registro de condenação de várias autoridades da Igreja Católica, entre elas o Papa João Paulo II, que chegou a pedir perdão aos judeus, a quem chamou de seus irmãos mais velhos. Se a época da Inquisição o Estado fosse laico, ele estaria protegido das influências indevidas provenientes da seara religiosa, impedindo todo tipo de poder e perseguição que emanava da igreja naquela época. A Constituição de 1988 adota o princípio do Estado laico e em seu artigo 19 diz o seguinte: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles, os seus representantes, relações de dependência
ou aliança, ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. Ao eleger determinadas entidades religiosas e promover ou patrocinar eventos religiosos, o Poder Executivo Municipal contraria o que diz o artigo 19 no inciso 1º da Carta Magna, bem como o princípio da igualdade, ainda enseja a investigação do ato, em tese, caracteriza a improbidade administrativa. Mais uma vez, quero ressaltar que não estou questionando a contribuição importante das igrejas para o bem-estar de seus fiéis e as atividades do cunho social que desenvolvem. Era isso que eu queria dizer e eu gostaria que o Gerson comentasse também um pouquinho o assunto. Tereza, muito bem exposto a teu protesto, e com razão. A questão desse seu protesto em relação ao prefeito ter direcionado 2,5 milhões de reais para a Marcha com Jesus reside tão somente na previsão constitucional da laicidade. A aplicação de recursos públicos em eventos religiosos viola essa laicidade estatal e com ela a própria noção de igualdade de nosso regime democrático, que também fica vulnerável. Os direitos dos brasileiros são iguais para todos? Ou será que alguns brasileiros, por professarem uma determinada religião, são mais iguais que outros? Somando a isso, a sociedade tem o direito de saber como estão sendo empregados os recursos públicos. Em grande parte, tem origem no pagamento de seus impostos, taxas e contribuições. Considerando ainda que vivemos numa cidade com todos os tipos de carências e prioridades, a começar pela educação e saúde de baixa qualidade e mobilidade urbana das piores do mundo, sem falar na falta de saneamento básico e esgoto na maioria das favelas e até mesmo em bairros da classe média. Que os recursos públicos sejam geridos com mais responsabilidade pelo prefeito Eduardo Paes e possam ser especialmente canalizados para estas áreas. A explicação dada pela vereadora Tereza Berger, confirmada pelo Gerson Berger, a respeito da notícia publicada na coluna do Anselmo Góes, do Globo, é perfeita. Não se trata de fazer distinção entre uma religião e outra. Pelo contrário, trata-se de estabelecer a igualdade e a procedência e a legitimidade do trabalho feito por religiosos de todas as correntes. Nada a acrescentar a respeito disso e nada a acrescentar também quanto às restrições no plano administrativo ao uso de recursos públicos para financiar marchas de determinada religião. Nada contra a Marcha por Jesus, sim quanto à atitude do prefeito em financiá-la. Bom, minha gente, mas como eu anunciei há pouco, nós agora vamos trazer para vocês um evento, cenas de um evento, realizado na Assembleia Legislativa pelo nosso deputado Gerson Berger, que homenageou o grande, conceituadíssimo cirurgião vascular, Dr. Arno von Richthofen. Recebeu a medalha Tiradentes, que é a maior comenda do estado do Rio de Janeiro, e lá esteve presente sua família, os inúmeros amigos e seu pai, com 99 anos, fez um discurso esplêndido. Asseguro aos nobres deputados que sua aquiescência à proposição do benemérito colega Gerson Berger, qual seja o de outorgar ao Arno a prestigiosa medalha Tiradentes,
deixou feliz e penhorados a família, parentes e amigos. Muito obrigado a todos pela atenção com que me honraram. É extraordinário o homem, porque ele fez tanto bem a tanta gente que passa por dificuldades, com prazer, nunca recusando fazer o bem. Um exemplo para a medicina nacional, um exemplo nesse momento em que estamos vivendo tantos problemas na nação, um exemplo para o país, um exemplo para os médicos, um exemplo para cada um de nós. Meu caro colega e deputado Gerson Berger, a medalha Tiradentes, além de ser a comenda mais elevada do Poder Legislativo do Rio de Janeiro, perpetua a lembrança do maior herói brasileiro, o verdadeiro proto-mártir da nossa independência. Para um carioca de adoção, recebê-la é uma honra ainda maior, a constatar que os legisladores do Estado que eu adotei reconhecer de forma tão ímpar como importante minha modesta contribuição de serviços prestados à nossa cidade e Estado em unanimidade. Em meu nome e de minha família, igualmente honrada, muito obrigado. Belíssimo evento e parabéns, Gerson, pela iniciativa. Uma pessoa como o Dr. Arno, esse grande cirurgião, merece todas as homenagens. Mas agora, minha gente, nós vamos passar para o Oriente Médio e falar das mais recentes surpresas, e a primeira foi a comunicação do presidente da Autoridade Palestina, o Mahmoud Abbas, anunciando um governo de união nacional com o grupo terrorista islâmico Hamas, responsável pela morte de mais de 1.000 israelenses e que não reconhece a existência do Estado de Israel. Muito curioso, Gerson e Pedro. Imaginem, na semana passada, o mesmo presidente da Autoridade Palestina aceitou o convite do Papa Francisco para ir junto com o presidente de Israel, Shimon Peres, ao Vaticano e lá juntos rezarem pela paz. De um lado, ao fazê-lo, estende a mão a Deus, do outro, estende a mão ao diabo ao se fundir numa única nação com o Hamas terrorista. Gerson e Pedro, mesmo que todos os santos tenham boa vontade e ajudem nessa reza no Vaticano, será difícil as partes chegarem à paz para a região. Mas, como Israel pode chegar à paz com alguém que se une a um grupo que não reconhece a sua existência? Vocês não acham que isto é muito difícil? Difícil mesmo, Tereza. Não é só porque não reconhece o Estado de Israel. Hamas foi um grupo de terroristas que criaram os homens-bombas e matava homens, mulheres e crianças no meio da população pacífica israelense, sem dó nem piedade. São terroristas da pior espécie. Infelizmente, os homens mudam de acordo com as suas conveniências. Vejam, por exemplo, o secretário do Estado americano, John Kerry, até ontem, ele criticava o terrorismo muçulmano e o Hamas. Hoje, anuncia que diante da união da Autoridade Palestina com esse grupo terrorista, pretende trabalhar com este novo governo. Ficando claro que Obama continua com sua política de vai e vem, em tudo, inclusive aqui, um péssimo exemplo, não dando solução à crise, mas sim dando um tremendo sinal de fraqueza. Me faz lembrar o chanceler britânico Chamberlain, na Segunda Grande Guerra Mundial, que ao praticar essa mesma política que vai e vem com Hitler, o nazista, levou o mundo, pela sua falta de coragem, à Segunda Guerra Mundial, que ceifou a vida
de milhões de pessoas de todos os credos, além dos que ficaram inválidos. Faltou oposição firme com as promessas falsas de Hitler. Ou esses atores que envolvem a questão do Oriente Médio despertam agora, ou quando quiserem fazê-lo, será tarde demais para o mundo. Uma pena. Exatamente, a contradição está evidente na posição vacilante do governo americano em relação à questão do Oriente Médio. Teria que ter uma posição mais firme dentro, sobretudo, do espírito democrático do governo Obama. O episódio de Chamberlain é bastante emblemático. Ele esteve na Alemanha com Hitler, recebeu uma carta dele dizendo que não haveria guerra e não invadiria a Polônia. Desfilou pelas ruas de Londres com a carta na mão, aplaudido, e uma semana depois aconteceu exatamente o contrário. Hitler invadiu a Polônia e ele, Chamberlain, foi demitido, substituído por Churchill, e a guerra começou. De fato, a política é flexível, mas tem um limite essa flexibilidade. No caso do Oriente Médio, a flexibilidade está além da conta. Bom, Gerson e Pedro, mas saindo de tanto problema que envolve a nossa população e agora lá o Oriente Médio, essas posições esquisitas do Obama, nós vamos trazer para vocês, para alegrar o programa, mais um evento realizado pelo nosso deputado Gerson Berger na Assembleia Legislativa, quando foi homenageada com a medalha Tiradentes, mais alta condecoração do Estado, a presidente da Vitso Rio, Lúcia Balaciano. Gerson, só posso te parabenizar. Lúcia merece todas as homenagens. Eu cumprimento a todos os componentes da mesa, em nome do excelentíssimo senhor deputado Gerson Berger, a quem agradeço a homenagem. Espero ter feito pela Vitso o que a Vitso fez por mim, porque quando se faz um trabalho voluntário, se recebe mais do que se dá. E a Vitso foi uma escola que vou levar para o resto da minha vida. A todas vocês, o meu agradecimento e carinho. Shalom. Quando vi a composição desta honrosa mesa, sugerida pela presidente Lúcia Balaciano, compreendi de imediato o porquê e a razão do sucesso de sua liderança. Lúcia não pensou em colocar na mesa esta ou aquela autoridade. Pensou, sim, em homenagear aquelas que contribuem com o sucesso de sua gestão no trabalho do dia a dia. Elas são as suas vice-presidentes, coisa elogiável. Ao terminar as minhas palavras, quero fazer uma advertência. Não à homenageada, mas a nós e a todas as lideranças. Preste atenção. Bastar-se a si mesmo, tornando-se dono da verdade e não ouvir opiniões, é cair na solidão. O que enriquece a nossa vida é o outro ou a outra que pensam diferente da gente. Por isso, Lúcia, você faz a diferença e muita gente precisa aprender com você. Parabéns. Gerson, você foi felicíssimo em seu discurso e esse finalzinho, então, há muito a aprender com Lúcia Balaciano. Mas agora nós vamos para mais um assunto, e um assunto bastante triste e que nos deixa muito revoltados. É estarrecedor ter que assistir ao descaso pela vida humana que, ao que parece, deixou de ter importância. A morte de um passageiro da linha 422, o fotógrafo Luiz Cláudio Marigo, de 63 anos,
tem que ser um alerta ao descaso que envolve o sistema público de saúde e até, por que não dizer, no caso específico, a classe médica. Imagine o que deve estar passando pela cabeça do motorista do ônibus, que fez tudo certinho, pois ao ver o passageiro passando mal dentro do veículo, com dores no peito, procurou quem tinha que procurar: o Instituto Nacional de Cardiologia, mais conhecido como Hospital Laranjeiras. Estava próximo, correu com o homem para lá e encontrou o hospital em greve, sem emergência e sequer à disposição de algum médico em socorrê-lo. O paciente agonizou por cerca de 1 hora na porta da unidade, sem nenhum atendimento do hospital. Apenas a tentativa de socorro por parte de paramédicos e de uma ambulância que chegava com o paciente para o instituto. E parece que, meia hora depois, por bombeiros chamados ao local. É inacreditável, desumano, falta de responsabilidade, descompromisso com a vida e com a própria profissão que escolheram esses médicos. Omissão de socorro, sim. Ainda mais que a direção do Instituto de Cardiologia garantiu que os médicos e profissionais da saúde não estavam em greve. Então, onde estavam que não socorreram esse fotógrafo, esse homem? Sua morte não pode ser apenas mais um caso de provável negligência e omissão. Tem que ser apurada no mais absoluto rigor e os responsáveis punidos. É caso de polícia, sim, e de cadeia também, vocês não acham? É isso mesmo, Teresa. Caso de polícia e de cadeia, sim. O pior da história é que dentro de 2 ou 3 dias ninguém mais lembrará ou falará do caso. Apenas a sua família e seus amigos. Cairá no esquecimento, nada será apurado, como sempre, e ninguém será punido. Tudo fica sempre na mesma. Vidas perdidas diariamente em função do descompromisso, falta de amor ao próximo e irresponsabilidade. Não aceitamos que o hospital esteja em greve ou trabalhe com capacidade reduzida e sem emergência para atender os casos mais graves. Ainda mais se tratando de um hospital de cardiologia considerado de bom padrão. Injustificável, incompreensível e uma vergonha para o sistema público de saúde, mas também para a classe médica. Que os responsáveis por esse caso e morte sejam rigorosamente punidos. Infelizmente estamos assistindo a muito blá 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 de todos os lados, e só isso. Uma vergonha que precisa urgentemente ser corrigida. É isso. Uma indignidade absoluta, um crime de omissão de socorro, um desrespeito às regras da própria profissão médica, porque como é que pode alguém ser médico e não levar em consideração a emergência? O nome, a palavra está dizendo. A emergência é preciso um atendimento rápido. Não se pode estabelecer um critério de colocar a greve que tem ocorrido acima da vida humana. Não faz o menor sentido. A punição a ser aplicada aos responsáveis pelo crime de omissão de socorro não reduz a vergonha pública que atingiu os médicos culpados pelo não atendimento do fotógrafo. Repugnante a atitude desses profissionais. E não foi durante pouco tempo, ao contrário, ele permaneceu bastante na portaria do hospital antes de falecer. Terrível.
Gerson e Pedro, revoltante o que aconteceu e que deixa muito, muito mal a classe médica. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa e lembrando a vocês mais uma vez, hoje é o último dia do programa Eu e Você, às 8 horas da noite. Mas nós vamos estar juntinhos logo, logo, no dia 11, quarta-feira, às 10h50 da noite. Eu espero você aqui na CNT, com os nossos convidados de todas as semanas, o Gerson e o Pedro. Eu espero vocês no novo horário, às 10h50, quarta-feira, dia 11. Até lá e um beijo muito, muito carinhoso para todos.